Irmãs, mais uma vez aqui, ao vivo no Instagram e no YouTube, encerrando essa série da Lei de Cristo. Este resumo que Jesus faz, tão maravilhosamente bem, lá em Marcos 12, a partir do verso 29, indo até o 31. E hoje vamos nos concentrar na última parte, As primeiras partes só há um Deus, Israel, amarás o seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e na intensidade de toda a sua força. E, por fim, amarás o teu próximo, o segundo mandamento, o segundo grande mandamento, como Jesus vai dizer, amarás o teu próximo. Aí também caberia talvez até uma vírgula, como a ti mesmo, já que é uma sentença explicativa. E aqui eu penso, no meu entendimento, há todo o segredo contido na palavra de Deus. Jesus vai dizer que esse é o resumo de toda a Bíblia e de toda a vida dos profetas. Eu ouso dizer que quem não entender isso não entendeu absolutamente nada. Pode pegar a sua vida religiosa e jogar literalmente no lixo, certo? Porque se não jogá-la agora em vida e se arrepender, com certeza será queimada no fogo, porque de tudo isso, de amar a Deus e amar o próximo, depende tudo em relação ao relacionamento que temos com Deus e a nossa salvação, via nossa santificação. Então, Jesus passa de amar a Deus, que seria o início do nosso chamado para a salvação, a luz. Começamos amando a Deus. Usualmente uma conversão ela é marcada pela entrega, pelo amar a Deus, pela entendimento que somos um pecador e que precisamos do Senhor. Essa é uma conversão autêntica, estou me referindo, não às outras conversões como aquela dos paralíticos, que só um voltou para agradecer a Jesus Cristo. Receber milagre não significa ser convertido. Ir numa igreja para receber uma bênção, ou fazer uma prece, uma campanha, seja ela numa igreja evangélica, uma corrente, chamada corrente, ou seja ela numa igreja católica, uma novena, e receber uma bênção não tem nada a ver com conversão. A legítima conversão, ela tem a ver com um verdadeiro constrangimento de quem somos como pecadores, entendendo que só em Deus podemos ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida na qual nós entendemos que precisamos dele todos os dias, Como Paulo vai escrever, todos pecaram e carecem da graça de Deus todos os dias para sobreviver. E esse é o primeiro momentum, digamos assim, nessa palavra em latim. O segundo momento seria a santificação, e amar ao próximo como a ti mesmo. É disso que vamos falar e é disso que passa a vida inteira de um cristão, tentando, de certa maneira, se corrigir, para poder amar o próximo, expondo a imagem e semelhança de Deus lá do Éden, que foi perdida com a queda, quando nós nos ensimesmamos, olhamos para nós mesmos, para os nossos desejos, querendo ser Deus. Como esse foi o pecado original de Eva, é o pecado até hoje da humanidade, querer ser Deus e não cumprir o grande mandamento de amor, uma vez que Deus é amor, que é amar o próximo. Naquela linda passagem ali que mostra a queda, falo linda porque mostra exatamente esse sistema, Eva se mesmou tanto que
não pensou nem em Adão, né? Poderia ter ela caído apenas, né? E deixado Adão ainda, né? Não, ela foi lá e oferece o fruto para Adão, né? E Adão, de uma maneira muito codependente emocional de Eva, né? Vamos falar mais sobre isso em breve. Cai como um patinho, diríamos no português mais chulo. Então, aqui no amar ao próximo, nós vamos entender o que é realmente a caminhada com Cristo, certo? Porque amar a Deus que nós não vemos, de certa maneira, é algo, né, como aspecto de vida relativamente fácil. Eu vejo montes de gente dizendo assim, eu amo a Deus, não, eu sigo a Deus. O duro é amar a Cristo, que foi quem deu sua vida por inimigos, né? Por inimigos da palavra, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Veja só, o cidadão está ali na cruz, pregado, passou 3 dias sendo martirizado, tendo uma das mortes mais escandalosas. Naquela época, você tem uma ideia, o escândalo a tamanho da cruz, que era uma das coisas mais mal educadas, mais desonrosas, você quer citar ou mencionar a cruz para um romano. De tão escandaloso, horroroso, Paulo vai frisar isso muito bem, né, que era a morte na cruz. Então está ali aquele inocente, não teve pecado nenhum, o único que não teve pecado nesse mundo, né, morrendo por quem? Para poder salvar, dar o exemplo para os seus irmãos que, na verdade, estavam ferindo ele, né? Pai, perdoa todos esses que estão me ferindo, porque não sabem o que fazem. Então, o amar ao próximo é algo, assim, extremamente profundo. E muita gente pensa que isso se inicia com Jesus Cristo, né? Mas isso é um ledo engano. A palavra de Deus, ela é assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus, certo? A palavra de Deus, ela também é a mesma ontem, hoje e eternamente. É um absoluto moral. O absoluto moral, ele é eterno, ele é imexível, né? Ele transcende o nosso imaginável porque o nosso imaginário porque ele é intransponível, certo? Está lá em Levíticos, lá atrás, lá com Moisés, né? Certo? Em Levíticos 19, nós vamos ver a primeira vez que se trata disso de maneira objetiva, certo? Obviamente que os 10 mandamentos vão nortear isso de maneira objetiva e legal, mas aqui, nessa passagem, digamos assim, Moisés amplia a visão, e eu vou ler para vocês aqui, uma linguagem um pouco mais clássica do português, então não estranhe, certo? Moisés fala, né? Exatamente assim: não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Ou seja, as leis são exatamente para a gente poder amar o próximo. O que nós mais fazemos senão furtar? E furtar aqui não é furtar objetos, às vezes é furtar a oportunidade da pessoa, às vezes é frustrar a pessoa, magoar a pessoa, levando ela para um outro caminho, né? Então, começa por aqui, né? As mentiras, os enganos. E aqui não estou falando de uma mentira clássica, aquela deslavada, que até uma criança reconhece. Estou falando das manipulações sutis, dos maneirismos que nós usamos uns com os outros para tirar alguma vantagem pessoal, né? Não usareis de falsidade, novamente, né? As muitas personas que nós usamos para estar interagindo com A, com B ou com C, soa uma defesa, mas na verdade é pura manipulação, né? Cada um com o próximo. Nem jurareis em falso, ou seja, fareis promessas, compromissos que a gente muitas vezes não pode cumprir. Percebam, eu estou aqui me colocando como partícipe de toda essa situação, né? De maneira nenhuma estou aqui ministrando aqui os amigos que estão me vendo como santo no sentido errático da palavra, que seria aquele que é perfeito. Perfeito foi só Jesus Cristo, né? Aqui eu me refiro a todos como pecador, que tem que lutar com essas coisas todos os dias também, para não ofender o meu irmão, né?
Não oprimirás o próximo, ou seja, quantas vezes nós oprimimos, às vezes fruto do nosso desejo, né, de alcançar os nossos objetivos, muito nobres às vezes na nossa cabeça, digamos assim, né? Não amaldiçoareis ninguém, né? Quantas vezes nós não queremos o mal da pessoa, chegamos até a amaldiçoar, falar um monte de palavrão contra a pessoa, né? Não farás injustiça, né? Nem no juízo, nem favorecendo o pobre, nem se comprazendo, né? Essa palavra, uma palavra que não se usa muito mais, ao grande, ou seja, querendo puxar o saco de quem tem o poder. Não? Com justiça julgarás o teu próximo, seja ele pobre ou rico. Né? Não é a condição que a pessoa se encontra na qual nós julgamos, e sim baseado na verdade de Cristo que nós julgamos outra pessoa. Não é nas circunstâncias que nós fazemos o nosso juízo, e sim dentro do absoluto moral de Deus, algo que os cristãos, pelo menos na pós-modernidade, refiro-me desde 1950 para cá, perderam em grande parte, porque o coitadismo e a vitimização e o puxa-saquismo, né, em relação a quem tem poder, tornou-se a tônica da nossa sociedade, infelizmente. Não aborrecerás o seu irmão, imagine. Quantas vezes eu aborreço, às vezes com uma postura, né? Certo? Não andarás com quem, ou seja, não farás fofoca, não andarás com mexeriqueiro. Quantas vezes nos reunimos, nos juntamos e o assunto é o outro, né? Então percebam que isso está lá em Levítico 19, está lá na base da lei. Amar o próximo é muito maior, né, do que apenas uma sentença, né, bonitinha para ser dita nos encontros, sejam eles cristãos ou não cristãos. Né? Jesus vai ampliar esse problema seriamente. Né? Jesus, lá em Lucas, né, no capítulo 6, também há uma mesma repetição em Mateus 5, de 43 ao 48, mas aqui, a partir do verso 32, ele vai dizer que mérito nós temos se nós amamos quem nós amamos. Que mérito nós temos se nós agradamos quem nos agrada. Ele vai dizer assim, isso até o ímpio, até aquela pessoa mais má da face da terra, faz essas coisas. E é verdade. Até a pessoa mais odiosa da face da terra trata bem quem trata bem. Né? O desafio aqui que Jesus vai trazer, eu não vou... Os versos aqui, depois quem quiser vá lá ler. Né? O desafio que Jesus aqui vai trazer é como que nós vamos nos colocar a serviço de ser agradável, ser generoso, não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem, ou seja, amar os nossos inimigos, em ação e em verdade. Né? Porque se nós não temos a atitude, como é que nós podemos dizer que nós amamos o nosso próximo? Né? João é chamado de o profeta do amor. Né? E ele simplesmente fala, principalmente na sua primeira carta, sobre o amor na raiz divina. E esse amor essencial, né, que está lá ligado à raiz divina, a sermos imagem e semelhança com Deus, né, ele é vital à nossa vida. Eu recomendo a todo mundo que medite na primeira carta de João, de cabo a rabo, né, mas principalmente no capítulo 3 e 4, onde ele vai pegar mais pesado ainda com a questão do amor. Eu vou finalizar essa ministração, essa pequena ministração sobre amar ao próximo, com os versos de João. Né?
lá na primeira carta de João, capítulo 4, o verso, a partir do verso 13. Nisso conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Qual Espírito? Espírito de amor. E temos visto os testemunhos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus Cristo, ou seja, aquele que seguir Jesus Cristo, que confessar não é da boca para fora, ai Jesus, você é meu Salvador. Isso aí até um idiota faz, né? Certo? Até aquele que Deus despreza pode fazer, né? Idiota tem essa raiz da palavra, né? De idiosincrasia. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, né? E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E aqui vem a grande chave, né? Eu vou pular um verso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança o medo fora. Ou seja, muitas vezes nós não amamos a quem nos feriu, a quem não nos retribuiu da maneira que nós gostaríamos, por causa do medo de nos ferir novamente. Esse é o grande impulso contrário ao amar ao próximo. E aqui é uma chave. É esse senso de autopreservação que Jesus vai colocar lá, né? Mas não da maneira para nós termos medo, para nós não termos medo, né? Amar o próximo como a nós mesmos não é um sentido de autopreservação. Amar o próximo como a nós mesmos é tipo assim, vamos amar o próximo porque, apesar de podermos nos ferir, temos um Salvador que nos resgata de toda dor, até rima, certo? Apesar de eu me amar, apesar de eu ter um senso de autoproteção, assim mesmo eu vou confiar aqui em Cristo, que Cristo é fiel e Deus é amor o suficiente para curar o meu coração a qualquer outra novidade na qual o meu irmão possa me ferir novamente. Eu não estou dizendo para a pessoa ficar num ambiente de abuso e não se proteger, não é disso que a palavra fala. Eu estou falando que se nós odiamos o irmão e levamos isso num movimento contrário a ele, certo? Seja falando mal, seja mexericando, não estou nem dizendo que eu estou indo lá contra ele pessoalmente, vou lá e dou um tapa nele, vamos supor, ou vou lá e falo um monte de palavras ruins. Só o fato de eu guardar essa mágoa, certo? Isso não me faz partícipe da graça com Deus. Para nós podermos ser partícipes da graça com Deus, né, nós precisamos realmente amar quem nos agrada e amar quem nos desagrada também. Não há acepção de pessoas, porque Jesus não fez na cruz acepção de pessoas. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis do Evangelho. Eu sei que é uma das coisas menos pregadas, inclusive. Mas essa é a raiz de tudo. É conseguirmos em Cristo Jesus amar o nosso próximo. E é nisso que eu termino aqui essa exposição e falo que disso depende, como Jesus disse, todos os profetas e a lei.